Olá pessoal, bem-vindo à Acessibilidade Android. Segue a demonstração de como ativar a acessibilidade do seu dispositivo Android com total independência. Primeiro ponto, é necessário que o aparelho tenha Android 4.2 e superior. Segundo ponto, não será possível ativar a acessibilidade com total independência em todos os aparelhos com Android. Por quê? Muitos fabricantes personalizam o seu Android. Desta forma, eles alteram a primeira tela de configuração do sistema. Sendo assim, não conseguimos ativar a acessibilidade. Aparelhos como da Samsung, a partir da versão 4.2 do Android, podemos ativar a acessibilidade com total independência. Aparelhos da Motorola, da linha Moto, Moto E, Moto X, primeira e segunda geração, Moto G, primeira e segunda geração, Moto Max, também o usuário consegue ativar a acessibilidade com total independência. A linha Nexus, Nexus 4, 5, 6, também o usuário consegue ativar a acessibilidade com total independência. LG, a partir da versão 4.4 do Android, aparelhos da LG, também o usuário consegue ativar a acessibilidade com total independência, porém, na hora de configurar, a usabilidade do teclado exige que o usuário tenha uma maior destreza. Aparelhos como o Zenfone da Asus, não é possível. Aparelhos da Sony, a maioria dos modelos da Sony não é possível ativar a acessibilidade com total independência. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é o sintetizador. Por padrão, o sintetizador do Android, a partir da versão 4.2 do Android, é o mecanismo de síntese da Google. Grande maioria dos dispositivos mantém o mecanismo de síntese da Google. Exemplo, o Zenfone da Asus, mesmo tendo o Android 4.4, não tem o mecanismo de síntese da Google. A Asus colocou o Pico TTS, que era o sintetizador que a Google utilizava nas versões anteriores do Android 4.2. Vamos lá, primeiro modelo, vamos pegar modelos da Samsung. Então, aparelhos da Samsung com Android 4.2 e superior possuem dois sintetizadores. O Samsung TTS com a voz da Luciana e o mecanismo de síntese da Google, o famoso Google TTS. Ao ativar a acessibilidade em um dispositivo da Samsung com Android 4.2, automaticamente a acessibilidade é ativada com a voz da Luciana, da Samsung TTS. Linha Motorola, vamos dividir a linha Motorola em duas partes. Moto X, primeira e segunda geração, Moto Max, primeira parte, segunda parte, Moto E e Moto G, primeira e segunda geração. Vamos lá, Moto X, primeira e segunda geração e Moto Max possuem um sintetizador chamado Motorola TTS com a voz da Luciana e o mecanismo de síntese da Google, o Google TTS. Ao ativar a acessibilidade de um Moto X primeira e segunda geração ou Moto Max, ativamos com a voz da Luciana do Motorola TTS. Porém, o Motorola TTS é indicado para ativar a acessibilidade, mas não é indicado que o usuário utilize esse sintetizador depois que ele configurou o aparelho. Por quê? O Motorola TTS possui um pequeno bug, então muitas vezes ele não lê alguns elementos na tela. Você faz o gesto do talkback, ele faz o pi, mas não lê o elemento na tela. Dessa forma o usuário tem que às vezes ir e voltar para poder ler o elemento na tela. Então, o Motorola TTS só é indicado, só é sugerido para ativar a acessibilidade. Depois que ativou a acessibilidade, o usuário instala o sintetizador de sua preferência. Agora vamos lá para a segunda parte da linha Moto. Moto G, primeira e segunda geração e o Moto E. Possuem apenas um sintetizador, que é o mecanismo de síntese da Google, o Google TTS. A linha Nexus 4, 5, 6 também possui apenas o mecanismo de síntese da Google. Quando o aparelho, o dispositivo, possui apenas o sintetizador, mecanismo de síntese da Google, vamos lá, quando ativamos a acessibilidade, temos alguns cenários. Quando o dispositivo está com cartão SIM com planos de dados ativado, ativamos a acessibilidade com uma voz no nosso idioma, uma voz online, tá? Então ela tem uma resposta ruim e a qualidade dela não é boa. Porém, a voz está no nosso idioma. Se você estiver utilizando um SIM sem plano de dados ou não estiver utilizando um cartão SIM, ao ativar a acessibilidade você irá ativar com uma voz em inglês. Complica um pouco, tá? Então, às vezes o usuário precisa prestar mais atenção para poder compreender o que o sintetizador está falando, porque ler o português com uma voz em inglês acaba ficando um pouco difícil.
Então, para usuários que possuem Moto G, primeira, segunda geração, Moto E, Nexus 4, 5, 6, indicamos sempre que ative a acessibilidade tendo um cartão SIM inserido no aparelho com plano de dados ativado. Um ponto importante sobre o Google TTS, o mecanismo de síntese da Google. Depois que você configurar o aparelho, assim que o Google TTS for atualizado, teremos a voz no nosso idioma offline. Enquanto o Google TTS, o mecanismo de síntese da Google, não é atualizado, não teremos a voz offline, só teremos a voz online. E alguns usuários, quando ocorre uma falha e esse mecanismo de síntese da Google não é atualizado, alguns usuários relatam, quando eu estou em casa ele está falando no nosso idioma, quando eu saio para a rua ele não fala mais no nosso idioma, ele está falando em inglês, justamente porque o mecanismo de síntese da Google não está atualizado. Porém, indicamos que o usuário também instale outros sintetizadores de sua preferência. Vamos lá, pessoal, eu estou aqui com o Moto X primeira geração e vamos começar a demonstração de como ativar a acessibilidade. Qual é o gesto que utilizamos para ativar a acessibilidade? Antes, farei um parênteses. Aparelhos da Samsung como o S5, S5 Mini, hoje em dia, para ativar a acessibilidade, quando você tira o aparelho da caixa e vai ativar a acessibilidade pela primeira vez, basta dar 3 toques no botão Home. Então você consegue ativar a acessibilidade. Nos demais dispositivos, ainda ativamos a acessibilidade através de um gesto. O gesto é colocar 2 dedos, o dedo indicador e o dedo médio, na tela, levemente distanciados. Esses 2 dedos, quando você coloca a ponta dos dedos para cima, eles ficam na forma da letra V, tá? Então, quando você coloca para baixo, eles são levemente distanciados, você encosta na tela e mantém por alguns segundos. É importante que o aparelho não tenha ainda sido ligado ou pré-configurado. A acessibilidade só é possível ativar quando ninguém ainda mexeu no aparelho, tá? Quando você tira ele da caixa e liga ele pela primeira vez, ou quando você restaura o aparelho, restaura o Android, aí ele volta para as configurações de fábrica e aí você também consegue ativar a acessibilidade com total independência. Então vou ligar meu dispositivo, estou segurando o botão liga e desliga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, soltei, ele tremeu. Vou aguardar uns 20 segundos agora, então você pode contar mais ou menos. Isso depende, esse tempo varia, tá? De aparelho para aparelho. Aparelhos com processador mais fraco, lógico, levam um tempo maior. Aparelhos com processador mais forte, tipo um Moto X, o tempo é mais curto, em torno de 20, 23 segundos. Mas basicamente já deu os 23 segundos, então vamos fazer o seguinte. Agora, para ativar a acessibilidade, vou colocar os 2 dedos, o indicador e o dedo médio levemente distanciados, vou colocar no centro da tela e manter eles, os dedos na tela, por alguns segundos. Não basta colocar o dedo na tela e retirar, coloque e espere por 6, 7, 8 até 10 segundos. Se não deu certo, você pode tentar novamente. Estou fazendo isso, colocando os 2 dedos na tela. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, falhou, não deu certo, tirei o dedo da tela. Novamente vou colocar os 2 dedos, tá? Agora eu vou deixar mais próximos os dedos, estava muito distanciado os dedos. Novamente eu vou colocar no centro da tela, reparem aqui pelo vídeo, novamente colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, reparem, pelo visto já era para ter ativado a acessibilidade, falhou novamente. Tira o dedo, isso pode ocorrer, é normal falhar a acessibilidade, a ativação da acessibilidade. Você pode efetuar diversas tentativas, tá? É importante, porque eu estou forçando essa falha, para que os usuários tenham consciência que se falhou a primeira vez, você pode tentar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, quantas vezes for necessário até ativar a acessibilidade. A única coisa que o usuário tem que prestar atenção é que se você encostar primeiro um dedo na tela antes do outro, você pode esbarrar em algum botão e dessa forma sair dessa tela de configuração, de primeira configuração do Android, que é onde ativamos a acessibilidade. Outro ponto importante. Quando você espera mais ou menos aí 30 segundos, a tela desliga. Então agora no caso eu estou conversando com vocês, a tela já desligou. Então eu preciso novamente dar um toque no botão liga e desliga e novamente colocar os 2 dedos na tela para ativar a acessibilidade.
Mantenha pressionado com 2 dedos para ativar a acessibilidade. Acessibilidade ativa. Quando o modo explorar pelo toque é ativado, você pode tocar na tela para saber o que está sob seu dedo. Por exemplo, a tela atual. Então, reparem como foi a ativação da acessibilidade. Você viu que é fácil, não é difícil. A ativação da acessibilidade tem que prestar bastante atenção. Você coloca os 2 dedos na tela, você vai esperar alguns segundos, 5, 6, 7, 8 segundos. O talkback vai falar. Explorar pelo toque é ativado. O talkback vai falar. Ativando a acessibilidade. Significa que ainda não está ativado, ele está ativando. E depois de mais 5 segundos ele vai falar a acessibilidade ativada. Se você estiver com uma voz em inglês, talvez você não compreenda. Modo explorar pelo relógio. Talvez você não compreenda essa primeira mensagem. Então é necessário, se você ativou a acessibilidade, viu que está com a voz em inglês, se o teu aparelho usa o mecanismo de síntese da Google e ativou a voz em inglês, você tem que prestar atenção que vai ser na segunda vez que ele der falar, que aí sim a acessibilidade vai estar ativada. Ativamos a acessibilidade, por padrão caímos no tutorial do talkback. Eu indico que o usuário faça esse tutorial, mas não nesse momento, tá? Ele pode fazer esse tutorial depois, acessando as configurações do talkback e procurando, subindo a tela, já na parte inferior das configurações do talkback, você terá essa opção de tutorial do talkback. É importante, quem está iniciando no Android, que faça esse tutorial. Ele vai te dar uma boa ideia de como utilizar os gestos no Android. Bom, para sair desse tutorial, na parte esquerda inferior da tela, temos o botão sair. Botão sair. 2 toques. Configurar. Pronto, e caímos novamente na primeira tela de configurações. Na primeira tela de configurações, basta você ir varrendo, você vai ter a opção do idioma, tá? Se você comprou o aparelho no Brasil, já vai estar no nosso idioma. Se você comprou fora, você pode estar alterando o idioma. Bem-vindo a... Escolha seu idioma para começar. Lista suspensa. Botão iniciar. E aí você localiza o botão iniciar. Eu fui varrendo com o dedo, fazendo um arrasto de um dedo da esquerda para a direita, lendo cada elemento da tela. Se você for pela exploração tátil, basta localizar no centro da tela, que você terá o botão iniciar. 2 toques com o dedo. Opa, falhou. Botão iniciar. 2 toques com o dedo. Selecionar o... Pronto, agora eu vou selecionar a minha rede Wi-Fi. Então vamos lá, varrendo. Selecionar o Wi-Fi. Botão mais opções. Mel Mini. Tá, essa é a minha rede, 2 toques. Pronto, agora eu caí na tela para digitar a minha senha do meu Wi-Fi. Vou digitar a senha do meu Wi-Fi, só um segundinho. Pronto, já digitei a senha do meu Wi-Fi. Basta eu varrer ou procurar pela exploração tátil. Acima do teclado, aqui basicamente perto do centro da tela, mais para o lado direito, teremos um botão. Botão conectar. Botão conectar. Toque 2 vezes para... 2 toques. Estamos indo para a próxima tela. Vamos varrer, fazendo um arrasto de um dedo da esquerda para a direita. Sobre sua privacidade. A Motorola... Tá, caímos nessa tela de privacidade. Na parte inferior da tela temos alguns botões. Vamos já pela exploração tátil para a parte final da tela. Toque 2 vezes. Botão aceitar e continuar. Botão aceitar e continuar. Reparem, às vezes o Motorola TTS do meu Moto X está falhando. Às vezes ele não está lendo um elemento, tá? Quando ocorre isso, eu faço o gesto para voltar para o elemento anterior e novamente o gesto para ir para o próximo elemento. Desta forma ele acaba lendo o nome do elemento. Botão aceitar e... Concordei. Caiu em outra tela, novamente fazendo um arrasto da esquerda para a direita, lendo. Já tem uma conta do Google? Bom, aqui é a tela que ele te pergunta, já tem uma conta do Google? Sim, eu já tenho. Quem não tem, vai clicar na opção não, não tenho. Tá? Quando você configura o seu dispositivo Android, é necessário que você tenha uma conta do Google. Se você tiver uma conta no seu Gmail, você poderá estar utilizando. Eu vou aqui na opção sim. Botão sim. O botão está na parte inferior da tela, então temos 2 botões, o sim e o não. O não está logo abaixo do botão sim. Botão sim. Ok, 2 toques. Digite o e-mail e a senha, mostrando o teclado. Agora caí na parte para digitar o e-mail da minha conta, que eu tenho, né, e a senha. Se você tiver uma conta do Gmail, então você pode digitar lá fulano. Em vez de você perder tempo em digitar @gmail.com, digita apenas fulano. Procure no teclado, na parte inferior direita do teclado, o botão avançar. Automaticamente ele vai complementar, vai colocar fulano@gmail.com e já vai jogar você para o campo de senha. Tá? Então eu vou lá digitar meu usuário.
Caixa de edição senha. Caixa de edição senha. Caixa de edição. E-mail. E-mail, 2 toques. Sempre que você cai numa caixa de edição, você tem que lembrar de dar 2 toques para o cursor ir para dentro dessa caixa de edição. Agora eu vou digitar o meu e-mail e depois a minha senha. Só um segundinho, já volto. Pronto, eu já digitei meu e-mail e minha senha. Agora eu vou aqui no tecladinho, na parte inferior, eu procuro o botão Excluir. Conque, que é de concluir. 2 toques. E na tela eu vou ter 2 botões. Basta ir varrendo. Botão cancelar. Botão OK. Botão OK. 2 toques. Teclado oculto. Fazendo login em. Pronto, ele está fazendo o login com a minha conta do Google. Assistente de configuração. Pronto, o login foi feito. Quando ele fala assistente de configuração, significa que meu usuário e senha estão corretos. Então vamos varrer. Aqui temos algumas opções. Serviços do Google. Backup e restauração. Você pode optar em deixar selecionado o backup e restauração, então toda vez que você restaurar o seu dispositivo, automaticamente quando você configurar esse dispositivo novamente, ele vai baixar automaticamente os aplicativos. Porém, os dados dos aplicativos, apenas de alguns, serão restaurados e os atalhos na tela inicial não serão restaurados, tá? Você terá que criar os atalhos nas telas iniciais. Varrendo. Backup e restaurar. Caixa de seleção. Permitir que os aplicativos determinem sua localização com maior precisão. Dados anônimos. Para maior precisão e outras finalidades, procurar redes Wi-Fi mesmo que o Wi-Fi esteja desligado. Tá, aqui ele fala algumas coisas referente à localização, você pode estar mexendo nisso depois. Então eu já vou para a parte inferior direita da tela do aparelho. Botão próximo. Bem na parte inferior direita temos aqui o botão próximo, 2 toques. Ele fez um pi. Quando ele faz esse pi, o talkback, significa apenas que ele subiu a tela. Novamente localizando o botão. Botão próximo. Novamente 2 toques com o dedo. Sincronização de conta. Pronto, ele está sincronizando a minha conta. Configurar. Pronto, ele já sincronizou a minha conta. Vamos agora varrer. Você está pronto. Moto X. Está pronto para uso. Novidades. Tá? Ele já acabou voltando com uma velocidade de voz, buscando uma informação que eu já tinha, né? A configuração da velocidade de voz. Então vocês percebem que agora o Motorola TTS está com uma velocidade maior. Nova fotos, vídeos, músicas, história. Botão agora não. Tá. E aí agora você tem aqui a opção que é a migração Motorola. Então você pode optar, no caso eu não vou optar, migração Motorola. Como que se utiliza o migração Motorola? Você tem que instalar o migração Motorola no seu aparelho antigo e já vem no Motorola. Você pode configurar no seu aparelho antigo, se você optar por sim aqui, Botão iniciar migração Motorola. iniciar migração Motorola. Ele vai te dar algumas opções, tá? Então basta você estar com os 2 aplicativos, com os 2 aparelhos na mesma rede Wi-Fi que você consegue, ele vai te dar as opções para você transferir os dados. E você consegue transferir os seus contatos, consegue transferir as suas fotos e arquivos. Botão agora não. Bom, agora não, 2 toques. Desculpa, olá cinza. Comece agora a usar. Pronto. Caímos na tela inicial, porém, toda vez que a tela inicial é acessada pela primeira vez, ela tem uma mensagem de alerta, então basta procurar na parte inferior da tela um botão OK. Sinta-se em casa, você... Botão OK. Botão OK. Pronto, a acessibilidade foi ativada com total independência. Temos que sempre lembrar que existe variáveis, tá? De modelos de aparelhos. O Android, o mundo Android é bem grande, tá? Temos diversas variáveis. Então, de fabricante para fabricante, há alterações, tá? Então, basicamente, o que vocês visualizaram aqui, vocês vão visualizar em outros dispositivos. Porém, algumas coisas podem ser diferentes. Existem alguns aspectos diferentes, algumas telas diferentes. Porém, todas as telas são sempre bem intuitivas. Eu não vejo dificuldade. Sempre que eu pego um aparelho diferente, eu vejo que tem uma tela diferente, basta você ler com calma a tela, tá? Prestar bastante atenção, que você verá que é bem intuitivo. Após ter configurado a acessibilidade no seu aparelho, ele está pronto para o uso? Não, não está pronto para o uso. É necessário que o usuário acesse, é necessário que o usuário faça 2 procedimentos. O primeiro procedimento,
Espere, coloque o aparelho em cima da mesa, espere por alguns minutos, até que alguns aplicativos sejam atualizados, que é muito importante, ou o usuário pode acessar a Play Store, tá? Colocar 2 dedos, arrastar da esquerda para a direita, vai abrir a sua gaveta. Nessa gaveta você vai procurar a opção Meus Aplicativos, e dentro de Meus Aplicativos você pode ir na aba Aplicativos, e lá você pode ter um botão Atualizar Tudo. Tá? Você pode visualizar por lá se está atualizando tudo. Sobre o atalho de acessibilidade, eu sugiro que os usuários ativem. Para que serve o atalho de acessibilidade? Você acessa a sua tela de configurações, depois procura acessibilidade. Dentro de acessibilidade você vai ter uma opção chamada atalho de acessibilidade. Tá? Esta opção só está presente a partir do Android 4.2. O atalho de acessibilidade serve para você, quando desativar o talkback, que você possa ativar novamente o talkback. Um exemplo, não é suspender o talkback. Suspender é uma coisa, desativar é outra. Se você está com dúvida sobre suspender ou desativar, nós temos no canal Acessibilidade Android um vídeo que fala sobre isso, específico sobre ativar, desativar, suspender talkback. Basta procurar no canal Acessibilidade Android ativando ou suspendendo o talkback. Voltando, para você usar o atalho de acessibilidade, você pode desativar o talkback. Estando o atalho de acessibilidade ativado, você desativa o talkback. Empresta o aparelho, depois você vai pegar o aparelho na mão. Basta segurar o aparelho na mão, segurar o botão liga e desliga por 3, 4 segundos. Você vai cair naquela tela que a gente já conhece, que é a tela para desligar o aparelho, que tem aquelas opções para desligar, colocar em modo avião e modo silencioso o seu aparelho. Estando naquela tela, basta colocar os 2 dedos novamente, levemente distanciados no centro da tela, que você irá ativar a acessibilidade. Então, o atalho de acessibilidade serve para isso. Então, não se esqueçam de ativar o atalho de acessibilidade. Então, pessoal, encerro esse vídeo. Ele é um vídeo rapidinho, apenas para dar uma ideia de como ativa a acessibilidade com total independência no Android. Depois que você ativou a acessibilidade, eu sugiro que você instale um sintetizador de sua preferência. Quais são os sintetizadores que temos hoje? Temos o Eloquence, que possui uma ótima resposta. Temos o Spia, que também tem uma ótima resposta. Temos o Acapela com a Márcia, que tem uma ótima resposta. Temos o mecanismo de síntese da Google, que é o Google TTS, que também, apesar de ter uma resposta inferior, também funciona muito bem. Temos o Gabriel TTS, que a resposta é ruim, esquece. Temos também, qual outro? Temos agora o Vocalizer, que também tem o Felipe e a Luciana, que a voz, eu diria que está entre o mecanismo de síntese da Google com o Eloquence, está ali no meio. Não é mais lento que o mecanismo de síntese da Google, mas também não é equivalente ao Eloquence. Pessoal, finalizo o vídeo. Qualquer dúvida, basta vocês acessarem o nosso site www.acessibilidadeandroid.com.br ou participarem da lista Acessibilidade Android no Google Groups. Para isso, envie um e-mail para lista@acessibilidadeandroid.com.br. Quem está curtindo o nosso trabalho, não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Também de curtir a nossa page no Facebook, www.facebook.com/grupo Acessibilidade Android.